Na estreia da Audi na nova era da Fórmula 1, algo inesperado aconteceu. Gabriel Bortoleto colocou o carro da equipe no Q3 e, por alguns instantes, o clima dentro do paddock mudou completamente. A Audi havia entrado na temporada falando em aprendizado e evolução gradual, mas ver um projeto ainda em construção entre os 10 mais rápidos do grid levantou uma nova discussão. E quando um problema técnico interrompeu a volta final, naquele exato momento, surgiu a pergunta que começou a circular entre engenheiros e analistas. Será que acabamos de ver apenas uma boa volta? Ou o primeiro sinal real do potencial da Audi na Fórmula 1? Antes de aprofundarmos, se inscreva no canal e diga nos comentários de onde você está nos assistindo agora. Vou ler todos. E se você quiser aprender a ganhar com vídeos de notícias como este que você está assistindo, veja o link no comentário fixado. Eu tinha medo de me cortar fazendo a barba. Testei o Philips One Blade e foi outra história. Corta, apara e alinha sem irritar a pele. Dá para usar no seco ou no banho. Depois disso, virei fã. Link no primeiro comentário afixado. Aquela volta de Bortoleto não foi apenas rápida. Foi uma volta extremamente precisa. Uma leitura perfeita do limite do carro. Dentro da própria equipe, engenheiros começaram imediatamente a revisar os dados. Quando a Audi confirmou sua entrada definitiva na Fórmula 1, a mensagem da equipe foi cautelosa. Nada de promessas grandiosas. Nada de previsões ousadas. A ideia era clara: construir um projeto sólido passo a passo, aprender com o novo regulamento, entender o comportamento do carro e evoluir ao longo da temporada. Era o discurso oficial e, para muitos analistas, fazia todo sentido. Afinal, a nova era técnica da categoria trouxe mudanças profundas. O equilíbrio entre potência elétrica, combustão e eficiência aerodinâmica ainda está sendo decifrado por várias equipes. Por isso, o cenário esperado era simples. As primeiras corridas serviriam para coleta de dados, ajustes internos, aprendizado, o tipo de progresso que quase nunca aparece nos destaques da transmissão, mas que define o futuro de um projeto. Só que naquele fim de semana, algo diferente aconteceu. E foi Gabriel Bortoleto quem colocou essa história no radar de todo o paddock. Na classificação, enquanto equipes mais tradicionais disputavam cada milésimo de segundo, o brasileiro colocou o carro da Audi entre os 10 mais rápidos do grid. Chegar à fase final da classificação já seria um resultado expressivo para qualquer piloto. Agora, imagine isso acontecendo com um carro que ainda está no início de seu desenvolvimento. Foi nesse momento que alguns olhares começaram a mudar. Engenheiros observavam os tempos com atenção redobrada. Analistas começaram a comentar o ritmo do carro. E dentro do próprio paddock surgia uma pergunta silenciosa. De onde veio aquela volta? Porque na Fórmula 1, ninguém ignora um tempo competitivo vindo de um projeto recém-chegado. E então veio o detalhe que transformou aquele episódio em algo ainda mais intrigante. Quando parecia possível buscar uma posição ainda melhor no grid, um problema técnico interrompeu a tentativa final de Bortoleto. A volta decisiva não aconteceu. Para quem olhou apenas o resultado final da classificação, aquilo pode ter parecido apenas um contratempo comum. Um daqueles imprevistos que fazem parte da rotina de um esporte onde cada componente opera no limite. Mas quem acompanha de perto o funcionamento da Fórmula 1 sabe que certas histórias começam exatamente assim. Primeiro, vem uma volta inesperada. Depois, surgem perguntas. E então, lentamente, o paddock começa a perceber que talvez exista algo mais acontecendo. Porque existe um momento muito específico em que engenheiros começam a prestar atenção real em um carro. Não é necessariamente quando ele vence uma corrida, nem quando faz uma pole position.
Muitas vezes, o primeiro sinal aparece antes disso. Em uma volta isolada, em um setor particularmente forte, em um desempenho que não estava no radar. A história da categoria está cheia de exemplos assim. Projetos que começaram discretos e aos poucos foram revelando algo maior. Não com uma explosão imediata, mas com pequenos sinais espalhados pelas primeiras corridas. Um ritmo surpreendente aqui, uma classificação inesperada ali, até que de repente todo o paddock percebe que um novo competidor entrou de verdade na disputa. E é exatamente por isso que aquele momento chamou tanta atenção, porque um carro ainda em desenvolvimento apareceu entre os 10 mais rápidos do grid logo em uma das primeiras grandes classificações da temporada. Isso não significa que a Audi esteja pronta para disputar vitórias imediatamente. A Fórmula 1 não funciona dessa forma. O desenvolvimento é contínuo e cada equipe evolui corrida após corrida. Mas o que aconteceu ali pode indicar algo importante. Relatórios recentes da imprensa europeia já apontavam que os testes da Audi apresentavam sinais consistentes de evolução. Boa quilometragem, sessões estáveis, um programa técnico aparentemente bem estruturado. Nada que gerasse manchetes explosivas, mas também nada que levantasse preocupação. Era o tipo de progresso silencioso que costuma passar despercebido pelo grande público, até que chega o primeiro momento em que esse progresso aparece de forma clara na pista. E talvez tenha sido exatamente isso que aconteceu naquele Q3. Por alguns minutos, um projeto que ainda está sendo construído apareceu entre os carros mais rápidos da Fórmula 1. E mesmo com o problema técnico interrompendo a tentativa final, aquela volta já havia deixado sua marca. Engenheiros começaram a revisar dados, analistas começaram a observar padrões, e rivais começaram a olhar com mais atenção para aquele carro laranja e prata. Porque na Fórmula 1 ninguém ignora um sinal de performance, muito menos quando ele aparece em um momento inesperado. No centro de tudo isso está Gabriel Bortoleto. Ainda no início de sua trajetória na categoria, o brasileiro foi justamente o piloto que colocou esse momento no radar do paddock. Em um ambiente extremamente competitivo, onde cada oportunidade precisa ser aproveitada com precisão absoluta, aquela volta teve peso real. Não foi apenas uma volta rápida, foi uma volta que mudou o tom da conversa. E foi exatamente por isso que a reação dentro da própria equipe chamou atenção. Engenheiros revisando dados, estratégias sendo reavaliadas. Conversas discretas surgindo no paddock. Porque quando um carro mostra potencial antes do esperado, toda a leitura do campeonato pode mudar. A grande pergunta agora é simples. Será que aquele momento foi apenas um episódio isolado em uma classificação específica? Ou será que ele foi o primeiro aviso de algo maior que ainda está por vir? Na Fórmula 1, projetos competitivos raramente surgem de um dia para o outro. Eles aparecem primeiro como sinais, pequenos indícios que começam a chamar a atenção. E quando esses sinais se repetem, o paddock inteiro percebe que uma nova força pode estar surgindo. Talvez o episódio mais revelador daquele dia não tenha sido o problema técnico. Talvez o verdadeiro momento importante tenha acontecido segundos antes dele. Porque foi ali que um carro ainda em construção mostrou que já tem capacidade de competir em um nível interessante dentro da Fórmula 1. Talvez aquela volta tenha mostrado mais sobre o carro do que a própria Audi esperava naquele momento. E se isso realmente for um sinal do que está por vir, então a temporada pode ganhar uma história muito mais interessante do que muitos imaginavam. Agora a pergunta fica no ar. Será que aquele Q3 foi apenas uma boa volta em um fim de semana específico? Ou foi o primeiro aviso de que o projeto da Audi pode evoluir muito mais rápido do que o esperado? Deixe sua opinião nos comentários. Antes de encerrar, vale destacar a participação de quem comentou no vídeo anterior.
Evilson Silva Souza deixou 2 mensagens de apoio fortes, lembrando que a torcida está com o Bortoleto desde já. Paulo Antônio dos Santos. Furta levantou um ponto interessante. Talvez a expectativa da equipe seja ver o brasileiro repetir o impacto que teve na Fórmula 2 e na Fórmula 3. Antônio Leite marcou presença direto de Bangu e Franklin de Paula acompanhando lá de Rio Pomba, em Minas Gerais, mostrando como essa história está sendo acompanhada por todo o país. Gil Wagner Amaral comentou que a Audi parece tranquila em relação às rivais, o que faz sentido para um projeto que pensa no longo prazo. Cláudio Monteiro lembrou o histórico vencedor da Audi em outras categorias. E Carlos Próspero falou sobre a chance de surpresas ao longo da temporada. Spot Mirulis destacou algo típico das equipes alemãs: estratégia silenciosa e foco no resultado. A todos vocês, muito obrigado pelos comentários e pela análise que ajuda a enriquecer o debate. E claro, um agradecimento também a todos que comentaram e não apareceram até o fechamento desta edição. Todos são sempre muito bem-vindos por aqui. E se você gosta do nosso conteúdo e quer deixar isso registrado, seja um membro diferenciado do nosso canal. Basta procurar o botão Seja Membro abaixo desse vídeo, clicar e contribuir conosco mensalmente para conteúdos cada vez melhores. Porque se esse momento realmente representou o início de algo maior, então talvez o Paddock esteja testemunhando o nascimento de um novo protagonista dentro da Fórmula 1.